We are live! Seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Quem fala é Ana, sua mentora de carreira. E toda segunda às 6 da manhã estaremos aqui juntos para a gente falar de carreira, saúde mental, autoconhecimento, tudo que foi importante para que a gente possa se destacar na nossa vida profissional de forma harmônica, de forma equilibrada. E hoje estamos no episódio 9. Então, como o tempo tem passado rápido, hein? E o melhor, como eu já falei antes, né? Aqui no nosso podcast, eu vou estar sempre trazendo conteúdo, alguns conteúdos, inclusive, que eu não coloco tanto no LinkedIn, no Instagram, mas que vão estar aqui no nosso podcast, nessa troca semanal. E como eu falei antes, aqui é um espaço também que eu vou trazer artigos científicos. E essa semana eu fiz uma enquete no nosso Instagram, inclusive se você ainda não segue, vai lá no Instagram e procura @sassedu. E eu perguntei, né? Dei duas opções de artigos científicos e perguntei qual artigo eu deveria trazer aqui para o nosso podcast. E vocês foram super generosos e escolheram um tema que eu achei incrível, né? Na verdade, eu gosto muito dessa coisa de estudar. Inclusive, é o que eu faço na nossa mentoria de comunidade Sassa Explora, né? Então, eu trago a ciência, eu trago o conhecimento e eu trago o empírico, a minha experiência prática. E aí eu organizo isso em método, organizo isso em reflexão, organizo isso em passo a passo, organizo isso em mentorias, enfim. E parar para estudar um artigo, poder compilar essa informação e compartilhar com vocês é algo também que me deixa muito feliz. E o artigo da vez que foi escolhido foi um artigo publicado na revista Nature em janeiro de 2023, inclusive no dia 9 de janeiro, data inclusive que há alguns anos eu me formei em engenharia. E o título do artigo é O Efeito da Respiração, né, o Breath Work, no Estresse e Saúde Mental. Uma meta-análise de ensaios randomizados e controlados. Então, esse artigo ele tem aí, no total são 14 páginas, de conteúdo 11 páginas, e ele faz esse questionamento, né? O quanto a respiração impacta no estresse e na saúde mental. Esse estudo, como é que ele foi feito? Ele não pegou assim um grupo de pessoas e fez uma pesquisa específica, não. Ele fez o que poderia se chamar talvez de uma revisão bibliográfica, mas foi mais profundo, porque eles usaram softwares de estatística. Eles pegaram estudos que já estão aí publicados no mundo, estudos que estavam não publicados, rascunho, enfim, tudo que estava disponível em 6 plataformas de artigos e fizeram um mapeamento dos dados que tinham ali para chegar a conclusões. Então, só para vocês entenderem, né? O principal objetivo desse estudo era entender o seguinte: do que já tem no mundo falando sobre isso. O estudo quer entender o seguinte: as intervenções na respiração reduzem estresse, consequentemente, reduz ansiedade e depressão. Então, se eu tiver uma prática de respirar, de fazer uma meditação, de fazer, né, uma prática que envolva a minha respiração, o quanto isso impacta no estresse. Esse era o objetivo do estudo. E aí, talvez você está me ouvindo e dizendo, pô, Ana, você vai entrar nesse estudo, estou curiosa para a conclusão. Mas por que a gente precisa falar sobre isso? Inclusive num podcast de carreira. Primeiro, vamos entender o que é breath work, né? Que eu estou chamando aqui de respiração. Esse trabalho de respirar. Breath work, respiração. De acordo ao dicionário Oxford, breath work engloba várias práticas que fazem, né, uma pessoa respirar, particularmente com o objetivo de promover saúde física e emocional. Então, esse estudo quis entender isso, tá? O breath work, esse ato de respirar pensando em promover mais saúde física e emocional, o quanto ele impacta no meu estresse e na minha ansiedade. E por que a gente está no podcast de carreira falando sobre estresse, ansiedade, saúde mental? Por que isso importa? Uma pesquisa recente da Gallup aqui dos Estados Unidos entrevistou mais de 150 mil pessoas em mais de 100 países. E olha que louco.
40% desses adultos, desses mais de 150 mil pessoas, experimentaram estresse no dia anterior da pesquisa. Então, 40% das pessoas no dia anterior de uma pesquisa que a Gallup fez experimentaram estresse. Ou seja, o estresse está aí. Talvez você está me ouvindo e está inclusive aqui ouvindo porque você está se sentindo extremamente estressado, estressada com as questões do trabalho, às vezes algumas questões pessoais, né? Mas pensando quanto o trabalho ocupa parte do nosso tempo, muitas pessoas, a depender dos contextos que estão envolvidos e do que está passando no trabalho, isso está ganhando uma dimensão muito grande. Mas, e a estatística não fica só aí, né? Em 2014, a Organização Mundial de Saúde, junto com Harvard, fez um estudo com 115 milhões de adultos. Imagine essa amostragem, 115 milhões de adultos. 115 milhões de adultos. 72% deles disseram, olha, eu passo estresse financeiro. As contas, fechar as contas, pagar meus boletos, me traz estresse. 72% de um grupo de 115 milhões, imagine. E 60% falou nessa pesquisa o seguinte, olha, eu sinto estresse ocupacional, eu sinto estresse no meu trabalho. 60% de 115 milhões. Então, a probabilidade de eu estar falando com uma pessoa que me ouve agora, que se sente estressada, sobrecarregada, com a mente com vontade de gritar quando fala em trabalho, é altíssima. Porque as pesquisas mostram isso, né? Que precisa realmente ter um estudo para entender o que a gente precisa fazer para reduzir esse estresse. Porque eu, você e muitos de nós estamos submetidos a isso. Então, esse estudo específico tentou entender o quanto a respiração pode ajudar. E eu achei interessante, porque a respiração se a gente parar para pensar, é algo que está com a gente, de fácil acesso. Né? Se você parar para refletir, a respiração, eu não preciso comprar nada para fazer, não. Já está integrado na minha máquina corporal. O ato de respirar. Agora chega, deu uma inspirada aí para... Né? Então, eu achei interessante porque, se estresse está nesse contexto que a gente está envolvido, olha as estatísticas dizendo assim, olha, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão passando por estresse. Então, a gente precisa entender como combater esse estresse, inclusive pensando na nossa saúde mental. Então, nada como pensar na respiração, que é um recurso que eu não preciso de dinheiro, está comigo, eu já posso fazer algo a respeito. Então, como eu falei, esse estudo, ele até fala no título, né? Ele fez uma meta-análise de ensaios randomizados, controlados, que comparavam. Então, ele olhou no mundo, né? Nas plataformas ProQuest, PsycInfo, PubMed, Scopus, Web of Science. Ele olhou nessas plataformas e buscou lá. Briefwork e tal. Então, ele buscou os artigos que tinham essa questão da respiração e o impacto no estresse e tentou buscar ainda mais. Ok, além do estresse, eu quero entender como segundo impacto o quanto esse trabalho na respiração pode impactar na ansiedade e depressão. E aí, gente, eles acharam vários estudos, né, na pesquisa detalha lá, se eu não me engano, mais de 1.000, etc. Só que, por isso que eu falo, foi muito estatística, eles realmente fizeram uma análise bastante criteriosa, com softwares e tal. E aí eles foram classificando, né? A partir, eles foram olhando quais artigos de fato fazem essa correlação, questionaram, né, o quanto um artigo está enviesado ou não. Então, artigos que tivessem enviesado estavam fora. Enfim, então eles fizeram todo um panorama para entender quais artigos científicos realmente tinham a informação nua, crua, sem viés e, de fato, fazendo essas correlações. E aí usa toda aquela estatística, enfim, que nem todo mundo vai estar afim de ler, mas está explicado direitinho. E, gente, desse universo aí de mais de 1.000 que eu falei, eles caem em 12 estudos, né?
desse filtro todo que ele faz, 12 estudos se aplicam. Então, esses 12 estudos, eles englobam aí 785 participantes. E são esses 12 estudos que eles fazem as análises. Agora, tem uma coisa interessantíssima que foi reforçada nesse artigo, eu preciso reforçar com você. Desses 12 estudos, mais da metade foi feita após 2020, né? Após a pandemia. Então, isso é uma coisa que o artigo fala muito. O quão é necessário ainda se fazer mais estudos sobre isso. Porque, na verdade, a ciência, né, os pesquisadores começaram a fazer essa correlação, a estudar mais sobre isso, o impacto da respiração no estresse e na saúde mental, depois da pandemia. Porque a pandemia traz esses questionamentos, né? O que é que a gente precisou fazer? O que é que a gente precisava fazer? Acho que antes da pandemia se falava em saúde mental, se abordava isso. Mas vamos ser realistas. Não tinha o destaque que tem hoje. Porque na pandemia a gente entendeu que, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Né? A gente precisava ter mais esse contato, assim. Então, eu fiquei abismada em ver que, poxa, mais da metade desses 12 já é pouco, né? E mais da metade foram feitos de 2020 para cá. Foi um efeito pós-pandemia. Então, no estudo, eles reforçam bastante isso. O quanto tem que se realmente estudar esse impacto. Aí a dúvida que fica aí agora. Ana, me responda aí, porque você deve estar dizendo assim, eu tô nessas estatísticas aí que você falou, eu tô estressado, eu tô vivendo ansiedade, algumas pessoas, inclusive, podem estar me ouvindo, questões de depressão e tal, e precisam entender. Né? A respiração ajuda ou não? Inclusive, gente, quando eu falo desse brief work, respiração, eles até deixam isso muito claro, né? Pode ser, o brief work tem duas formas. Você pode fazer a respiração mais lenta, tem a respiração mais acelerada que vem com impacto. Então, nos estudos, eles também foram entendendo isso, cada estudo que eles iam estudando, né? E, gente, a conclusão desse estudo primeiro, precisam-se de mais estudos. Né? Você há de concordar, os estudos ainda é uma amostragem muito pequena, precisam-se de mais estudos. Mas o que foi visto desses 12 estudos é que existe uma correlação de pequena a média no efeito da respiração, no estresse e, consequentemente, na depressão. Né? Apesar de ter dito assim, pequena média, eles reforçam assim, muito forte, uma forte evidência. Então, assim, gente, Ana, mas a pequena média, então. Mas você já, reforçou, tem uma evidência forte de que pequena média tem um pequena média efeito da respiração com o estresse, com depressão e ansiedade. Então, Ana, pequena e médio, então não vale. Vale, gente, porque respiração está disponível para todos nós. Então, se eu já começar a procurar uma yoga, um mindfulness, uma prática de meditação, que me faça ter essa consciência da minha respiração, e como diz a definição lá do dicionário de Oxford, né, voltado ao objetivo de produzir de saúde física e mental, é um dos recursos mais abundantes e disponíveis que a gente está aqui, que você pode fazer agora. Você pode terminar esse podcast e fazer, você pode estar me ouvindo e fazer. Então, apesar de não ter sido concluído que, tem uma grande correlação entre respiração, estresse e redução do estresse e saúde mental, já ter uma pequena média redução, já é uma coisa incrível, porque a respiração está disponível a todos nós. Então, é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor. Então, apesar de não ter sido dito grande, o que eles reforçam, né? Precisaria também de mais estudos, mas só de ter pequena média já ajuda. Agora, claro, a gente tem que pensar como mundo e
em mais técnicas, approaches terapêuticos, né, para realmente construir essa resiliência, reduzir o estresse. Mas, pô, já temos evidências aqui de que o, essa respiração pode ser parte da solução, de encontrar, né, essas abordagens mais acessíveis. Até, inclusive, o que o estudo mostra. Só que aí ele deixa muito claro, mas realmente tem que ser feito mais estudos inclusive que não estejam tão enviesados, né? Aqui no estudo eles acham que teve muita, os estudos acabaram, como a maioria foi logo depois da pandemia, muitos estudos têm o viés, né, o impacto da pandemia. Então ele tenta deixar isso muito claro. Então, você que me ouve e que independente até se você não está estressado do trabalho ou não está, enfim, você tem um recurso aí ao seu favor, que a ciência está começando a prestar cada vez mais atenção, e a gente com certeza vai ter mais estudos sobre isso, e que a gente pode usar a nosso favor, que é a respiração. Então, particularmente falando, eu percebo isso, é um recurso que eu preciso usar, porque eu percebo que às vezes quando a gente entra num loop de alguma situação que nos estressa no trabalho, tal, ou na vida, a gente entra nesse loop de pensamento e a gente negligencia, inclusive, esse ato de respirar. E isso é um recurso que não tem, tá, ó, super disponível ao nosso controle para a gente fazer algo a respeito. Então, próxima vez que você se vê em uma situação de estresse ou até de ansiedade e tal, busque uma respiração. Né? Você pode buscar yoga, enfim e tal. Mas uma coisa que eu faço, o YouTube, né? Eu coloco lá meditação guiada. Você tem várias meditações guiadas. Você pode colocar e, inclusive, ter como portfólio, ter gravado algumas respirações. Quando a coisa explodir, onde você estiver, você respira. Eu me lembro que no livro O Cérebro de Buda, uma das partes que me tocou muito foi exatamente isso. Ele fala, né, que quando você é um neurocientista, quando você se vê numa situação assim de nervoso e tal, respire. Porque quando você respira, você ativa o sistema parasimpático. E aí isso te ajuda a pensar antes de agir. Então você deixa de entrar naquela reatividade que pode, inclusive, trazer mais estresse, mais desconforto e etc. Então, tá aí, a ciência já mostra respirar, ter práticas de respiração, vai ter um pequeno médio efeito, e talvez a gente até daqui a uns anos eu tenha que regravar esse podcast para te dizer que é um impacto grande, né? Então, mas desse estudo específico, onde analisou o que já estava estudado no mundo, pequeno médio efeito no estresse, depressão e ansiedade. Mas já é um efeito e é um recurso que você não precisa pagar, tá com você, né? Então, faça uso desse recurso, respire, sabe? Termina aqui, inspira, expira. Você pode buscar aí no YouTube opções, pessoas que você goste, confie, que você possa criar prática, e aí quando você se vê nos contextos de estresse, você vai lá e aplica aquilo. E aí você vai ter mais recursos e tranquilidade para pensar, para tomar decisão e por aí vai. Então, existe sim efeito na respiração no estresse e saúde mental, então respire, busque respirar. Galera, eu quero ouvir de vocês, né? Deixa aí comentário, enfim, pode falar também comigo no Instagram. Inclusive, eu tô sempre falando aqui do Instagram. Tem o Instagram da Sassa, @sassedu, mas também tem o meu Instagram pessoal, que eu compartilho muito do meu dia a dia, minha rotina aqui nos Estados Unidos, e também muito de carreira, de dica dos estudos, né? Então é Ana Luísa com S, ponto ASO, analuisa.aso. Comento lá no Instagram, dando várias dicas. E aí eu quero ouvir de você, né? Você pode deixar um comentário aqui no podcast ou falar com a gente no Instagram, comigo no Instagram, dizer o que, é que você achou, se trago mais, né? Eu, inclusive, um dos artigos que eu tinha falado foi sobre a demanda de habilidades interpessoais acelerou na Austrália depois da pandemia.
Então, eu acredito que eu vou trazer esse artigo aqui também. E mais, e mais, e mais. E a opinião de vocês importa. E se gostou, compartilha. E é isso. Somos Sassa, nossa direção é Nordeste. Conte comigo que precisar. Vamos além.